professora Eliana Rosa Langer, que vai receber uma homenagem dos professores e alunos. Quero também acrescentar que a ideia foi dos alunos. Eu achei que foi uma ideia muito sensível, porque, enfim, partiu de quem aprende, e isso acho que é altamente significativo. Não vai ficar muito emocionada, dona. Ela foi pega de surpresa. Bom, a surpresa diminuiu quando ela viu o filho e os parentes entrando. Bom, o que é isso? Por quê? Como? Bom, eu vou apresentar uma parte e depois, como eu entrei para a área alguns tempos depois de a área já estar em curso, então eu vou chamar a professora Nancy para recobrir uma parte que eu não tenho condições de recobrir. Começo então. As grandes amizades são como as grandes travessias. Elas singram o espaço e o tempo e insistem em persistir, travestindo-se de acordo com o momento que se está vivendo. Conheci a Eliana quando vim para a USP, Departamento de Letras Orientais, área de Língua e Literatura Hebraica, como professora convidada. Na verdade, eu vim como professora convidada da teoria literária e da área de hebraico. Eu não posso nem me esquecer, porque a professora Sandra Nitrini era a chefe do departamento. Era então professora da Universidade de Campinas, área de teoria literária e literatura brasileira. O convite foi se alargando e eu fui ficando, até que me instalei como professora exclusiva da nova área, deixando a Unicamp para trás. A cisão não foi fácil, foi difícil também partilhar o trabalho com os novos colegas, as novas disciplinas, uma literatura que eu tive de estudar e ler muito e sempre para ir me habilitando. E é sempre uma habilitação em curso. Trabalhar com pessoas desconhecidas pode ser uma aventura feliz, quando dá certo. Salvo a professora Rivka Berezinha, a professora Nancy Rosenchan, conhecidas minhas de Priscas Eras, a Eliana, Ana Spitkovski e mais tarde a Marta Toppel eram completamente desconhecidas para mim. A amizade com a Eliana foi imediata. Sorridente, prestativa, logo simpatizei com ela, que atendia tão bem aos alunos, preparava jornais com jogos, palavras cruzadas e outros apetrechos que contribuíam para o aprendizado da língua hebraica, que ela tanto ama, que ela conhece muito bem e que continua estudando. Na época, Eliana viajava a Campinas para assistir às aulas de linguística e eu registrava, sempre atenta, o esforço por ela empreendido para se tornar cada vez mais habilitada no conhecimento da língua e nos meios de transmitir esse conhecimento. Acompanhei de perto também a elaboração de seu doutorado, a tradução do romance de Shai Agnon, Uma História Simples, hoje transformado em livro, publicado pela editora Perspectiva. Foram muitas as horas que passamos juntas discutindo o romance, entre uma carona e outra, da casa para a USP, da USP para as nossas casas. O duo logo passou a trio quando a professora Marta entrou em cena, Marta Toppel. O trabalho era muito, a Eliana coordenava a graduação e eu a pós-graduação, coordenação que depois passei para a Marta. Trabalhávamos muito, mas as conquistas eram compensadoras. As revistas começaram a circular graças ao impulso inicial da professora Nancy Rosenchan, que fez os primeiros 2 números de Cadernos de Língua e Literatura Hebraica, e dos alunos de pós-graduação que fizeram a vértice. O pedido de abertura de nosso doutorado foi atendido e isso permitiu que o curso se expandisse, formando novos especialistas nas diferentes áreas, alguns deles hoje professores da USP. A área hoje formada e em funcionamento teve um início complicado. Sabe-se que na história mais recente do Brasil,
o processo de imigração intensificou a coexistência de etnias e culturas as mais variadas. Apesar disso, até meados do século XIX, havia forte resistência nas universidades ao estudo das culturas estranhas ou distantes do eixo eurocêntrico, sendo essa resistência superada com o arrefecimento do colonialismo, quando as universidades assumiram a tarefa de dar continuidade aos estudos que já vinham sendo realizados fora de sua esfera de atuação. Ao longo do século XX, os estudos orientais foram introduzidos nas primeiras universidades e centros culturais do mundo. Universidade de Paris, por exemplo, consolidando-se definitivamente seu perfil acadêmico. A origem do Departamento de Letras Orientais na Universidade de São Paulo remonta aos anos 40, quando foram criados alguns cursos livres, como os de russo, hebraico e árabe. 2 décadas mais tarde, em 1962, foi criada a seção de estudos orientais, ligada inicialmente ao Departamento de História, que oferecia os cursos de bacharelado nas áreas de árabe, armênio, hebraico, japonês e russo. Em 1968, agregaram-se a essa seção as áreas de chinês e sânscrito. A partir da reforma universitária de 1970, a antiga seção de estudos orientais passou para o âmbito do curso de letras, com a criação do Departamento de Linguística e Línguas Orientais, do qual faziam parte as áreas de teoria literária e literatura comparada, tupi e toponímia. Com a criação do Departamento de Linguística, em 1986, nosso departamento passou a se chamar Departamento de Línguas Orientais. Em 1989, foi criado o Programa de Pós-Graduação em Língua Hebraica, Literatura e Culturas Judaicas, o mestrado em 1989 e o doutorado em 1996, seguido da criação em 1993 dos programas de Língua, Literatura e Cultura Russa, Língua, Literatura e Cultura Árabe, Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Quero ainda ressaltar o vínculo de Eliana com o Citrate. Esse histórico foi para a gente saber de onde veio e como chegou até aqui. Volto a Eliana e ressalto o vínculo que ela manteve e mantém com o Citrate, que é centro de tradução de nossa universidade, e sua habilitação crescente, não só em relação ao processo tradutório, como também em relação à teoria da tradução e sua expansão através da orientação em nível de mestrado e doutorado. A respeito de tradução, passo a palavra ao professor Moacir Amâncio. Cito: traduzir na tradição judaica é um modo de comentar. Uma tradução tem por objetivo último comentar de maneira tão perfeita que é capaz de trazer o conteúdo do original para o idioma receptor, mas sem se confundir com este, abrindo caminho, portanto, para novas interpretações ou traduções que ficam por conta dos prováveis leitores. É como leitor e tradutor de um mesmo idioma, o hebraico, que venho há anos conversando, isto é, comentando com a professora Eliana, que tenho a honra de contar como uma das minhas colegas da USP. Trocamos comentários e a sua sensibilidade e conhecimento vivo do hebraico é sempre um acender de fagulhas inesperadas, ocultas nos desvios do idioma da Bíblia. Fim de citação. Como tradutora do hebraico ao português, Eliana vem trabalhando com afinco, promovendo e divulgando a literatura israelense no Brasil. Fizemos juntas, a Nancy, Eliana e eu, o livro sobre Bialik, publicado pela editora Globo, uma experiência partilhada e temperada com muita amizade. Outros títulos são assinados pela Eliana, que traduz também ensaios vinculados ao pensamento judaico. Graças à sua iniciativa e colaboração, desenvolvemos algumas linhas de pesquisa que compõem o quadro do campo dos estudos judaicos de nossa área, enriquecida também com suas publicações. Passo a palavra agora à professora Marta Toppel, infelizmente ausente aqui e agora. Cito: assim como estar presente nem sempre significa estar presente em todos os sentidos e com todo o comprometimento, a ausência também e nem sempre
significa falta de interesse ou negligência. Minha ausência nesta merecidíssima homenagem a Eliana Langer deve-se a questões de força maior. No entanto, gostaria de participar dela através destas linhas. Conheci a Eliana assim que cheguei ao Brasil e fiz minhas primeiras tentativas de inserção acadêmica. E, de fato, foi a Eliana quem me ajudou a ministrar a primeira disciplina numa universidade. Foi uma disciplina de extensão sobre a sociedade israelense, oferecida pelo programa de hebraico. Depois dessa experiência, e já como professora do programa, tive o prazer de conhecer mais a fundo a Eliana. Como colega, devo dizer que é das mais solidárias e generosas, o que me permitiu aprender muito sobre os meandros do hebraico e sobre a tradução do hebraico ao português e vice-versa. A paixão da Eliana pelo hebraico é realmente contagiosa e foi uma grande oportunidade para mim partilhar com ela dúvidas sobre essa língua. Organizar eventos, planificar atividades e rir muito nas longas horas, centenas de horas, nas quais juntas estudávamos nossos próprios assuntos na sala 5 e uma contava a outra o que estava aprendendo. Como interlocutora de tudo que tem a ver, não só com a língua hebraica, mas com Israel e com o judaísmo, Eliana Langer é das melhores que já conheci. Por isso e por outras coisas, a aposentadoria da Eliana deixou um vazio no programa de hebraico e muitas saudades. Marta. Seguem algumas palavras do docente que substitui hoje a professora Eliana Langer no ensino da língua hebraica, professor Gabriel Stenberg. Cito: conheci a Eliana quando terminei a graduação em História e cheguei ao Centro de Estudos Judaicos para começar a pós-graduação. Desde o início, constatei a forma sempre educada e atenciosa com que a Eliana trata a todos, alunos, colegas e orientandos. Sempre com um sorriso, sempre disponível a prestar um socorro, emprestar livros, artigos e passar informações. A Eliana merece também todo o crédito pelo entusiasmo e engajamento que demonstra, mesmo após a aposentadoria, em dinamizar o curso de hebraico ao estabelecer uma parceria que será importante para todos nós com a Open University de Israel. Ela é ainda a corresponsável pela parceria com a Universidade Bar-Ilan na realização do próximo congresso na USP. Fim de citação. Não só os colegas docentes quiseram participar dessa homenagem. A secretaria do DLO, na pessoa de Maribel Arruda, tem a palavra. Cito. Cadê a Maribel? Dou o depoimento com prazer, pois a professora Eliana é uma mulher batalhadora, que além de ser uma profissional dedicada e atuante, também é um ser humano de uma delicadeza ímpar, sempre tratando a todos com cordialidade, muito bom humor. Com ela aprendi que se calar, muitas vezes é a melhor resposta. Aí ficou implícito entre as duas, você deve saber do que se trata. Passo a palavra agora a seu orientando mais recente, o Damian Zinsiarski, em vias de defender o seu doutoramento. Cadê o Damian? Aí, isso. Cheguei ao Brasil há pouco mais de 3 anos. A Eliana foi uma das primeiras pessoas que conheci. Ela me abriu as portas de sua casa e do seu coração. Soube me ajudar na minha vida acadêmica e pessoal. Compartilhamos muitas horas conversando euforicamente sobre uma das nossas maiores paixões, a língua hebraica. Eliana é minha orientadora, mas ela também é uma amiga e um exemplo de vida, por ser um grande ser humano e ter uma força inesgotável para trabalhar. Ela sempre amou o seu trabalho, orientou seus alunos com muito respeito e paixão e desejo que continue compartilhando conosco o seu conhecimento. Eliana, obrigado pelo tempo dedicado, pela paciência durante a orientação do meu doutorado e pode ter certeza que vamos continuar compartilhando a nossa paixão pelo hebraico. Fim de citação.
recuando no tempo, passo a palavra a uma aluna da graduação dos Idos de 1995, que teve um contato estreito com a professora Eliana, que é a